Continuando a questão do desenvolvimento de enxame, né? Como eu falei anteriormente, alimentação proteica. A alimentação proteica, ela deve ser calculada também de acordo com o tamanho do enxame. Se o enxame está com essa quantidade de 4, 5 quadros, o apicultor deve fazer uma conta de 15 gramas de ração proteica por quadro, né? Então, se tem 5 quadros esse enxame, ele vai usar 75 gramas de alimentação proteica, do bife proteico, a cada mais ou menos 15 dias, né? Vai depender do consumo, mas isso em média, a cada 15 dias o apicultor ele tem que repor essa alimentação proteica. Claro também que o apicultor deve observar a questão da sua região, né? Da florada da região. Observar. Só vai entrar com alimentação proteica se não estiver entrando pólen, né? Se estiver entrando pólen, não precisa entrar com essa alimentação proteica. Então vamos lá, continuando a questão do desenvolvimento, né? A partir do momento que o apicultor foi crescendo o enxame, eles vai usando os quadros nas laterais, né? Vai usando os quadros nas laterais. Um enxame, quando ele começa, quando ele passa de 6 quadros, 7 quadros, então ele tende a ter uma velocidade, de crescimento muito maior, claro, do que o enxame que estava com 3 quadros. Então, o apicultor tem que observar para ele ir colocando as ceiras. Quando chegar numa quantidade de 8 quadros, né, aí ele já pode completar a caixa. O que seria esse manejo? O manejo que a gente chama de unificação. Colocar para esses enxames, eles crescer tudo junto. Então, por exemplo, se eu tenho um enxame que ele já está com 8 quadros puxado e eu tenho um outro que só tem 5, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar um quadro de cria fechada desse enxame que já está com 8 quadros e colocar naquele que só está com 5. Isso é uma forma que a gente usa para a gente ajudar aquele enxame a acompanhar, né, crescer mais rápido e acompanhar esse outro. Por que tem que ser quadro de cria fechada? Existem 2 tipos de quadro de cria fechada. Tem um quadro de cria que a gente chama de pesado, ele é mais pesado, e o quadro de cria que é leve, né? Qual a diferença? O quadro de cria pesado, ele vai demorar 10 dias para as abelhas nascer. E o quadro de cria leve, com 4 dias as abelhas elas estão nascendo. Então é importante que o apicultor colha esse quadro de cria fechada, leve, né, e coloque no outro enxame, porque rapidinho, depois de 4 dias, 5 dias, vai estar nascendo a abelha nutrizes, e as abelhas nutrizes são as abelhas que ajudam a alimentar as larvas e, consequentemente, o enxame vai se desenvolver mais rápido. Por que eu não posso pegar quadro de cria aberta da caixa que está maior para colocar na menor? Porque aí eu vou estar atrapalhando o enxame. Ou seja, eu estou pegando uma família que só consegue dar comida a 2 filhos e estou colocando mais 2 ou 3 filhos. Então vai para 5. Como é que ela vai ter condições de dar comida? Do mesmo jeito é um enxame. Então eu tenho que pegar um quadro de cria fechada, porque vai ajudar o enxame. O enxame não vai ter trabalho com esse quadro. Ao contrário, vai nascer abelha para ajudar eles, né? Para ajudar eles. Se eu colocar um quadro de cria aberta, pronto, vai desgraçar o enxame mais ainda. Por quê? Porque esse enxame vai ter que se preocupar de cuidar dessas crias. Então, o apicultor
tem que ficar de olho nesses manejos para ele ir unificando o enxame. É importante esse desenvolvimento de enxame nessa forma, porque os seus enxames vão crescer tudo junto, né? Vão chegar tudo junto. Então, por exemplo, aqui, de tudo isso que a gente falou de desenvolvimento de enxame, de pequeno, aí crescendo, de alimentação, até chegar aqui, aqui é o ponto que a gente chama o ponto de produção. Quando a abelha ela consegue encher de 9 a 10 quadros de cria, essa abelha ela já está apta a produzir, né? A entrar no processo de produção. Então, a partir daqui, já vai ter a entrada da melgueira, né? Melgueira é essa que vai dar início à produção de próprios, produção de mel. Então, por isso que é importante o apicultor trabalhar esse desenvolvimento de enxame, sempre pegando quadro de outras abelhas para ajudar, das mais fortes, para ajudar as mais fracas, porque ele vai conseguir ter, todas as caixas deles vão estar unificadas no mesmo tamanho. Então, por exemplo, se o apicultor tem um apiário com 20 km de distância de onde reside, compensa ele levar, ele está lá com um apiário de 20 caixas, compensa ele sair para ele levar uma melgueira só? Não compensa. Então, por isso que é importante a questão da unificação do enxame, porque quando for entrar a melgueira, né, essa melgueira aqui, ó, quando for entrar a melgueira, nenhuma já coloca em todas, né? Por isso que é importante essa questão da unificação de enxame. Seguindo aqui a questão da... Só para concluir a questão do desenvolvimento, eu desenvolvi o enxame e ele chegou um ponto de produzir. Então, se o apicultor fez esse trabalho, na época seca, e ele fez esse trabalho de crescimento do enxame, cresceu, o enxame está no ponto de produzir, e a época não está favorável, por exemplo, não tem chuvas, não tem néctar na natureza, o que é que ele pode fazer? Ele pode fazer a questão da multiplicação dos enxames, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da multiplicação dos enxames, para que ele consiga aumentar, né, o número de colmeias do apiário dele, né? Já que a captura de abelhas no mato, a armação de caixa-isca, funciona, só que a gente sabe que dá trabalho, né? A captura, a gente vai para o mato, pega a abelha, né? Leva muito tempo, a gente traz muita cera velha, e em alguns casos corre o risco da abelha fugir embora ainda, né? Então, assim, dá muito trabalho a questão da captura. Mas a caixa-isca também do mesmo jeito. A gente vai armar a caixa-isca, mas a gente não sabe se a gente vai pegar essas abelhas. Então, assim, é uma incerteza, né? E a multiplicação de enxames? A multiplicação de enxame é uma técnica muito boa que os apicultores a cada dia precisa estar fortalecendo essa técnica, para que ele consiga aumentar o número de caixa de colmeias que ele tem no seu apiário. Então, assim, existem várias formas, vários modelos de multiplicação de enxames, né? O pessoal faz o método chamado X, onde coloca uma caixa em cima da outra, o método Y, né? Trecheiros, né? Tudo isso são técnicas que funcionam, são funcional, né? Mas aqui eu vou apresentar agora uma prática que eu uso para a questão
de multiplicação de enxame, que a partir do momento que eu comecei a utilizar, eu esqueci as outras técnicas que eu utilizaria. Por quê? Porque me dá um maior retorno e eu não tenho, digamos assim, uma perca muito grande na questão dos enxames, né? Eu não, digamos assim, eu vou dividir esse enxame aqui, está pronto para produzir, né? E ele também está pronto para dividir. Só que se eu dividir ele, se eu tirar muita abelha dele, eu maltrato muito o enxame, né? E se eu utilizar uma técnica mais simples aqui, eu não maltrato esse enxame. Que técnica é essa? A gente utiliza a questão da coleta de um quadro por caixa para a gente fazer essa multiplicação. Então vou dar um exemplo aqui. Se o apicultor tem em seu apiário 10 caixas, né? Iniciou na época da florada, né? E ele está com caixa vazia, precisando aumentar o número de caixas suas, o que é que ele pode fazer, né? Ele pode preparar um núcleozinho de 5 quadros, né? Tem que usar também aqui uma esponjazinha, que era para trazer, não trouxe, uma esponja que é para vedar o alvado dessa caixa, né? E ele ter um núcleo bom que tenha garantia que não saia abelha para ele fazer essa técnica. Então vamos simular aqui a questão da multiplicação de enxame. Uma caixa dessa aqui, ela produzindo, ela vai estar em torno de 60 mil abelhas em diante, né? Uma base, a depender muito, 60 mil abelhas em diante, com 10 quadros já cheios. Se eu retirar um quadro de cria dessa abelha aqui só, com algumas abelhas aderentes, um enxame já grande, vai maltratar esse enxame? Não vai maltratar, né? Eu retiro um quadro e automaticamente já devolvo um outro quadro com cera alveolada no lugar. Então, início da florada, eu posso fazer isso, né? Então, retiro um quadro aqui, ó. O apicultor, no seu apiário, ele já sabe quais são as suas caixas melhores produtoras. Se ele sabe qual é a melhor produtora dele, ele vai justamente tirar um quadro de cria aberta, justamente daquela caixa que é produtora. Por quê? Porque aquele quadro de cria aberta é que vai dar origem ao nascimento de uma nova rainha. Então, pensando nisso, o apicultor esperto, ele quer ter uma filha daquela rainha boa dele, né? Então ele já vai tirar um quadro dessa caixa com abelhas aderentes, abelhas juntas, e ovo ou larva de até um dia, né? E vai introduzir dentro desse núcleo e com a ajuda do ajudante e vai fechando. O que é que acontece? Retirei um quadro de uma, aí venho na outra caixa. Eu retirei um quadro aqui de cria aberta, né? Venho na outra caixa, retiro outro quadro com abelhas aderentes e crias fechadas, né? Abelhas juntas, e coloco aqui de novo, vou misturando as abelhas tudo. Então assim, já de 2 caixas aqui, já me deu 2 quadros, né? 5 caixas, em 5 caixas que eu tenho no apiário, eu já consigo fazer uma abelha de 5 quadros boa, suficiente, né? Com 5 quadros. Então assim, se o apicultor, o exemplo que eu dei foi 10 caixas, com 10 caixas, o apicultor consegue fazer, catando um quadro de cada caixa, fazer 2 abelhas de 5 quadros, 2 núcleos desse.
né? Então, olha que coisa interessante. Isso, o apicultor pode fazer o seguinte, ele pode começar no início do mês. Ele pode começar, por exemplo, dia 1º do mês. Dia 1º ele foi lá no seu apiário com 10 caixas, tirou um quadro de cada caixa, né? E ele fez 2 colmeias. Ele fez dois enxames de 5 quadros. Dia 1º, um quadro só, não maltratou os enxames, nem atrasou a produção nenhuma. Fez 2. Esses quadros, depois de retirado aqui, ó, eles, né? Essa caixa tem que ser toda vedadinha, a entrada também fechada com esponja, né? Tem que ficar aqui dentro, presa. Se for pela manhã, eu só posso abrir depois de 2 horas de luz, né? Ou seja, as abelhas vão passar por um estresse. Quando elas ficarem presas, elas vão passar por um estresse, né? E elas vão perder a sensação de localização, né? Já que as abelhas seguiam questão do sol. Então, depois desse estresse que elas passaram, elas vão fazer outro ponto de localização e elas não conseguem retornar mais para a caixa matriz. Então, eu posso fazer isso no próprio apiário. Retirei os quadros de cada caixa, coloquei aqui, né? Escolhi um local, posso deixar aí perto mesmo, na sombra. Se for de tardezinha, aí eu deixo para soltar no outro dia pela manhã. Se for pela manhã, aí se eu fizer isso 8 horas, depois de 10 horas, eu já posso abrir o alvado, porque essas abelhas não vão retornar mais para aqui, porque elas já passaram por um estresse e elas não conseguem mais achar, elas já vão fazer outro plano de voo, elas não conseguem mais achar isso aqui. Bom, vamos lá. Dia 1º eu fui lá no apiário de seu José, um exemplo, e fiz das 10 caixas que ele tinha, tirei um quadro só de cada caixa para não maltratar os enxames, fiz 2 enxames. Dia 1º. Dia 10 do mesmo mês, depois de 10 dias, eu posso voltar lá no apiário de seu José de novo e retirar outro quadro de novo, do mesmo jeito. Vou naquela melhor caixa que ele tem, escolho o quadro de cria aberto, que é o quadro que vai dar origem ao nascimento da nova rainha, né? E coleto um quadro desse de novo e coloco no núcleo, né? Ou seja, 10 caixas, eles vão ter 10 quadros. Dividido nessas caixinhas aqui que pega 5 quadros, vão dar 2, né? Ou seja, dia 10, seu José conseguiu fazer mais 2 enxames. Olha, das 10 caixas, ele já está com 4 caixas, não é isso? Dia 1º fez 2. Dia 10, ele fez mais 2. Sem maltratar os enxames dele e sem atrasar nada na produção dele. Vamos lá. Dia 20, o apicultor pode ir lá de novo, novamente, né? Retirar um quadro de cada caixa e fazer mais 2 enxames. Ou seja, se ele tem 10 caixas, eles vão tirar 10 quadros. 10 quadros dividido por 5 vai dar 2 enxamezinhos desse de novo, né? Isso dia 20. Dia 1º fez 2. Dia 10, 2. Dia 20, 2. Aí dia 30 do mês, o apicultor volta de novo lá. Retira um quadro de cada caixa e faz mais 2 colmeias. Ou seja,
O apicultor tinha 10 caixas, em 30 dias ele fez 8 enxames. Então, por isso que é importante a questão da multiplicação do enxame. A TER à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.